Bom sábado. Vamos lá, para não perder o costume. Título da lição, verso. Cristo é a lei de Moisés. Verso. Se de fato cresces, Vem cá, vamos prestar. Se de fato cresces em Moisés, que ele escreveu a meu respeito. Então, o verso tem a ver com essa junção dos dois elementos, né? Cristo, o relacionamento de Cristo com a lei de Moisés, e não só com a de Moisés, porque a lição não abordou só isso, abordou todos os demais elementos que faziam parte da lição da semana passada. Antes da gente entrar no assunto propriamente da lição, vamos para o auxiliar. Quais eram os objetivos para a gente na lição dessa semana? O que a gente deveria aprender, o que a gente deveria sentir, o que a gente deveria praticar a partir do estudo da lição dessa semana. Então vamos lá. Primeiro, qual é o conhecimento central da lição dessa semana? Que Jesus deu a lei a Moisés no Sinai. Então esse é o primeiro conhecimento central da lição dessa semana. Lá no Monte Sinai, quando o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, desceu até a região da Península do Sinai, quando pararam lá e começam aqueles elementos da teofania de Deus, Moisés sobe ao monte, quem entrega a lei para Moisés e quem entrega a lei ao povo é Jesus. Essa é a primeira situação interessante de conhecimento da lição dessa semana. Bom, o que deveria provocar em sentimento em nós, saber que quem entregou a lei no Monte Sinai para Moisés e quem passou todos aqueles ditames de como o povo de Israel deveria viver, foi Cristo. O que isso nos deveria provocar enquanto sentimento e que nos deveria ensinar enquanto processo de reação a essa intervenção de Deus? Sentimento? Perceber a lei como uma positiva dádiva de Deus. Ou seja, de alguma maneira, o fato de saber que Jesus entregou a lei, e quando a gente fala lei é o pacote inteiro, não só os 10 mandamentos, mas o pacote todo, exceto a lei romana, que estudamos na semana passada, o pacote inteiro entregue no Sinai foi feito por Cristo. De alguma maneira isso deveria provocar em nós uma percepção, um sentimento, uma identificação com essa lei, porque o sujeito que entregou a lei é o que morreu por causa dela. O sujeito que deu a lei é o sujeito que morreu para pagar o preço dela. De alguma maneira, essa percepção deveria provocar em nós uma atitude diferenciada frente a essa lei. Ou seja, a lei de Deus não é tirana. Porque se fosse tirana, Cristo seria, entre aspas, louco de entregar uma lei que provocaria a morte dele. Tem alguma coisa diferente nessa lei que deveria provocar em nós uma reação diferente daquela reação usual, quando alguém chega e entrega uma lei, faz isso, cumpre isso. Qual é a prática? Seguir o exemplo de Jesus, vivendo em harmonia com as leis de Deus. Ok? Então a prática nossa, em entendendo essa relação entre Cristo e a lei, entre a forma como Cristo forneceu a lei, entre a maneira como a lei deveria ser compreendida por sujeitos que compreendem o sacrifício de Cristo diante da exigência dessa lei, a prática deveria ser seguir o exemplo de Jesus, fazer o que ele fez, andar como ele andou, em harmonia com as leis de Deus. Posto isso, a gente volta para o verso. Então, qual é a essência, qual é o ponto central da lei? Que é o verso da lição. O verso de João, capítulo 5, verso 46, pontua aqui: se de fato vocês creem em Moisés. Então, quando eu olho para Moisés, e quando a gente olha para Moisés aqui, o olhar de Cristo para Moisés tem a ver com a lei. Não só os 10 mandamentos, mas o pacote todo. Estamos vivendo antes da morte de Jesus, é João capítulo 5. Portanto, antes da morte de Cristo. Se é antes da morte de Cristo, o pacote que está sendo olhado aqui é tudo aquilo que a lei de Moisés implica. Os 10 mandamentos, lei de Deus, e todas as demais leis civis, cerimoniais, etc., ainda em vigência em Israel e cumpridas por Israel desde a orientação de Moisés. Então, esse é o pacote que está sendo olhado. Quando o texto de João resgata essa mensagem, se de fato cresceis em Moisés,
e a consequência é: também creríeis em mim? Qual é o centro da lei? Não sei se é sentido ou não, dá para notar o seguinte, que na época dos judeus, lá, eles se afastaram demais, encheram, sobrecarregaram o povo de leis que machucavam, e o egoísmo, as paixões, o ego subiu tanto naqueles rabinos e fariseus e etc e tal, que afastaram da lei. Então, nota o seguinte, a paixão, o ego desse pessoal todo, fez com que eles não enxergassem nos ensinos de Cristo verdades. E outra, fazer contra, porque ele estava indo contra eles, que eles já estavam no caminho errado do egoísmo, da presunção, do orgulho próprio, e daí para frente. O fato é que a lei que ele estabeleceu levou à morte, como o senhor acabou de falar. Levou à morte por quê? Por causa das paixões humanas. Mas volta um pouquinho antes disso. Um pouquinho antes da consequência da lei. Que é onde eu quero olhar primeiro para depois entender por que a lei tem uma consequência. Quando eu olho para a lei, o que eu vejo na lei? Qual é a essência da lei? Esse é o grande drama do olhar para a lei. A gente tem a tendência de olhar para a cruz e imaginar a cruz como graça. E ninguém, pelo menos no mundo atual que vivemos, tem uma tendência natural de olhar para a cruz e pensar na lei. Mas a cruz é a essência da lei. Se eu olhar aqui atrás, quais são as leis que nós estudamos a semana passada, tirada da lei romana? Quais eram? Abre a lição aí. Lição da semana passada. Quais eram as leis? Leis cerimoniais. Lei rabínica. Que mais? Leis de saúde. Leis civis. Lei moral. E lei romana. Ok? Isso é o que a gente viu a semana passada. O que descreve a lei cerimonial? Que aspectos a lei cerimonial descreve da nossa prática de vida? Toda a lei cerimonial está voltada para o quê? Santuário. Serviço de Deus. Qual é a essência do santuário? Qual é a essência do santuário? Percebe que tem coisas que a gente não para olhar e por isso vem as compreensões equivocadas da lei. Qual é a essência do santuário? Estudamos durante um bom tempo o santuário. Pecados, a salvação. Perdão, mas que mais? Proteção. Só perdão. Reconciliação, que mais? Salvação, que mais? Sacrifício, que mais? Remoção dos pecados, que mais? Restauração, que mais? Presença de Deus, que mais? Entrega, que mais? Percebe que todas as cenas que vocês estão me descrevendo estão de que lado do santuário? Do lado de fora, entra nele. O que mais tem lá? Entrei no santuário, do lado direito que eu encontro. Vamos lá, entrei no santuário, do lado direito que eu encontro. Uma mesa, o que tem em cima da mesa? Pães, para que servem os pães? Para eu jamais esquecer que Deus faz o quê? Deus é quem me sustenta. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu olho para o lado esquerdo, o que eu vejo? Lado esquerdo eu vou ver um castiçal, 7 lâmpadas, do que eu lembro? 7 Espíritos de Deus diante do seu trono. Qual a atuação dele? Não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador, que os guiará na verdade, os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, até que eu venha. Se eu olho para frente, o que eu vejo? Eu vejo um altar do incenso, o que tem nele?
A oração dos... Percebem o que é a lei cerimonial? E todo o desenho dela, ela me aponta para o quê? Cristo. Para Cristo? E se eu olhar do outro lado do véu, quem eu vejo? Não vejo a lei. Se eu olhar do outro lado do véu, eu não vejo a lei. O que eu vejo? Eu vejo uma arca. Eu vejo 2 querubins. E ao centro a glória. Porque a lei está onde? Dentro da arca. Eu não vejo a lei. Quem eu vejo? Eu vejo Deus. Eu não vejo a lei. Porque a lei é o quê? A lei é o caráter de Deus. Quem serve a Deus de integridade de alma faz o quê? Segue a lei. Porque a lei é a vontade expressa de Deus. Para um povo que já não entende mais quem é Deus. E aí o que Deus faz? Já que não entende, escreve. Mas a lei é uma simplificação da vontade de Deus. Porque o que eu deveria fazer é perguntar para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? E Ele me disse. Mas já que eu não faço isso, o que Deus faz? Então Ele manda uma lei. Quando eu olho esse pacote, lei cerimonial e lei moral, porque falamos das duas, a lei que está dentro da arca é a moral, a lei cerimonial é a que indica o serviço, o que, na realidade, todos esses elementos estão me apontando? A necessidade de Cristo, porque eu sou pecador, não cumpro nem essa, então Ele faz esse percurso para que eu chegue à cruz e, pelo poder de Cristo, cumpra essa aqui. Quando eu olho esse pacote intermediário, elas têm a ver com o quê? O que eu faço enquanto eu ainda estou aqui. Com o meu semelhante, lei civis. Comigo mesmo, lei de saúde. E com as autoridades. Meu vínculo com aqueles que são autoridade da fé. Autoridade da igreja. Percebe? Isso que está no meio aqui do pacote. Quando a gente olha para esse texto, se de fato crescem em Moisés, creriam em mim, é que o processo inteiro do que está naquele pacote concedido por Moisés, apontava para quem? Cristo. O Cristo necessário de vinda, o Cristo necessário de morte, o Cristo necessário de ressurreição, o Cristo necessário de restauração, o Cristo necessário da perfeição final. Se crescem em Moisés, creriam em Cristo. Porque Cristo foi quem deu todo aquele caminho para Moisés. E deu o caminho para quê? Para que eu soubesse quem era Cristo quando Ele viesse. Porque quando eu encontrasse pela primeira vez alguém cumprindo tudo isso aqui, porque nenhum ser humano jamais cumpriu, eu teria encontrado quem? Cristo. Portanto, se eu cresce realmente naquilo que Moisés escreveu, o dia que Cristo aparecesse na minha frente, eu não teria dúvidas. Ele é o Cristo. Porque nunca passou nenhum justo na terra. Todos careciam da cruz. Eram pecadores. Quando eu encontrasse o primeiro justo, eu falei: esse é Cristo. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Messias. Esse é o ungido. O que Cristo está dizendo para eles é: se vocês olhassem para Moisés, crescem em Moisés, não teriam dúvidas de que eu sou o Cristo. Porque sou o único que deu conta de cumprir aquilo. Porque fui eu que escrevi. Fui eu quem dei. Fui eu quem pautei esse elemento de estrutura, de como o ser humano deveria ser, entregue completamente a Deus. E aí vem o que o texto diz: porque Moisés escreveu ao meu respeito. Moisés falou de mim o tempo inteiro. Tudo o que Moisés escreveu apontava para mim. Então, se de alguma maneira o que vocês estão lendo em Moisés não aponta para mim, vocês estão lendo errado ou não conhecem Moisés. Esse é o desenho do que está acontecendo nessa história. Portanto, esse texto de João 5 chama a atenção dos seus interlocutores para olhar para isso. Aqui começa a primeira fase do relacionamento de Cristo com a lei de Moisés. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Mateus 5,17. Eu não vim para deixar a lei de fora do parâmetro. Eu vim para mostrar que é possível cumprir em mim. Num ser perfeito. Não num ser pecador. Ou seja, vocês não dão conta de cumprir, mas eu dou. Vocês não teriam como fazê-lo, mas eu faço. Agora, em mim, vocês também podem fazer. No meu poder, vocês também podem fazer. A pergunta é: querem? E aí vem o final do texto de Mateus 5. O final do texto de Mateus 5 é uma provocação.
se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma verão o reino de Deus. Ou seja, vocês nunca cumpriram. Eu vim cumprir, vocês estão dizendo que eu estou abolindo. Agora meu pedido é, vocês querem fazer, então venham para mim. Agora, se querem cumprir em mim, a vossa justiça será que exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. E aí Jesus mostra o sentido real da lei, que é o resto do texto. Em Mateus 5. Diga. Sim, você que levantou a mão. Eu queria falar justamente isso aí. Eles não enxergavam isso. Sim. O egoísmo, aquilo que eu falei antes, não ver, por isso que ele falou isso aí para o pessoal. Mas quando eu olho o povo, o problema não era egoísmo. Quando eu olho o povo, o problema estava onde? Estava aqui. O problema do povo da época de Jesus não estava com isso aqui, tampouco com o egoísmo. O problema do povo da época de Jesus estava com isso aqui. Quem filtrava a lei para aquele povo, filtrava do jeito errado. E construiu leis além das leis de Deus. E construiu caminhos além dos caminhos de Deus. E aí desviou o povo. Parece óbvio, né? A mesma situação ocorre hoje. Por que que o texto do verso da lição pontua assim: se cresceis em Moisés? A crença é de que natureza? Coletiva ou individual? Na verdade, ela é individual, porém, a pessoa absorve o que está em conjunto. E isso é desculpa? Hã? E isso é desculpa? Desculpa. A crença é coletiva ou individual? O conhecimento é coletivo ou individual? A salvação é coletiva ou individual? Portanto, a pergunta para hoje se torna pertinente. O contexto de hoje favorece ou atrapalha o caminho de Deus? O contexto inteiro do mundo, dentro e fora da igreja, atrapalha ou ajuda? No tempo de Cristo, atrapalhava ou ajudava? E o problema era de quem? Do contexto ou dos sujeitos? Continua o mesmo problema hoje. A verdade é presente, a verdade é disponível e a gente continua malhando em ferro frio, esperando uma verdade que venha de fora para dentro, no sentido não de fora para dentro na leitura, no sentido de fora para dentro, que alguém vai entregar de presente. De mão beijada, verdadinha mastigada igual papinha de neném. Não é assim. A verdade é uma construção que se dá pelo exercício pessoal de querer aprender, de querer estudar e de querer cumprir. E aí sim os exemplos da lição se tornam importantes para a gente entender qual era a atitude de Cristo frente a tudo isso. O que Cristo fez enquanto infante, o que Cristo fez enquanto jovem, o que Cristo fez enquanto adulto e o que ele fez até morrer. Em relação a tudo isso, aí a gente passa a ter um desenho da história do relacionamento de Cristo com a lei. Fala lá, depois fala aqui. Mas Deus tem uma igreja que pode ser individual ou coletiva. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente influencia. Sim. Deus vai cobrar caro dos rabínicos de hoje. Sim. Se eu tenho meu campo de influência, invento minhas leis, então a gente... A frase mais interessante para lembrar disso é: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E aí vem um comentário de Ellen White sobre essa frase. Se soubessem o que estavam dizendo, jamais ousariam fazê-lo. Então, o processo é o mesmo, não mudou nada da época antiga para cá. O que eu estou tentando pontuar é essa responsabilidade. O que levou ao erro estava aqui, o risco existe hoje. Porém, o que provocou o erro estava lá e é o mesmo hoje, que é a falta de conhecimento individual da palavra de Nós temos que Deus. ter consciência de que dentro do nosso cerimoniais, O risco é o mesmo. nós temos coisas que estão erradas dentro. Sim, o risco é o mesmo. E que a gente tem que permanecer firme na fé, olhando De para novo. que a gente possa absorver Sim. o nosso relacionamento com Cristo. Por isso eu falo, o risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Portanto, se eu já tive uma história que eu assisti, que o risco ocorreu, eu não precisaria cometer o mesmo erro outra vez. Mas para isso tem um preço. É o estudo, é a comunhão e a oração e o testemunho. O mesmo preço da época é o preço de hoje. O mesmo preço daquela época é o preço de hoje. Diga aqui, depois os dois lá. Então, voltando, Fábio, a gente às vezes acha que a lei é muito pesada, né? Mas Jesus, ele nos ajuda.
Porque lá no deserto, quando o povo estava no deserto, naquele calor de dia de 70 graus, como faz no deserto, tinha uma nuvem, que era o próprio Cristo, apaziguando, refrigerando o povo. De noite, naquele frio de 70 graus também, no deserto, Tinha fogo no meio do arraial. tinha uma coluna de fogo, né? Tinha a rocha, que era o próprio Cristo, Fornecendo água. E aquele gado, eu fico pensando, o povo quando saiu do Egito leva gado, criação, tudo. E no deserto não chove nem nada. E Deus manteve, Jesus manteve. Então a mesma coisa é hoje. Quando Jesus veio, ele mantinha, curava, ressuscitava, curava cegos, aleijados, mas ele está. A mesma coisa ele está hoje. Está nos ajudando a cumprir a lei de acordo com as escrituras. Sim. Mas a decisão continua sendo É. minha. Fala aqui, depois o amigo aí. Pois é, eu tenho de uma certa forma um paralelo. Lei rabínica, que é a lei rabínica, desliga a lei de Moisés. E era um monte de regras diferentes. E a igreja católica também criou um monte de Tem uma coisa mais complexa do que essa. Há coisas na lei rabínica, no formato da lei rabínica, que eram legítimas e outras que não eram. Porque a lei rabínica, ela, de alguma forma, ela espelha uma sociedade numa época, num serviço. Okay? Não há pecado em você ter leis sociais ou leis religiosas, no sentido de que essas leis organizem a casa. Por exemplo, que hora que a gente levanta para cantar, que hora que a gente senta depois que canta. Não há pecado em você ter ordem nas coisas. E o que você não pode é confundir isso com salvação. Ok? Então, se eu fosse... É complicado eu fazer isso, porque sempre o pessoal vai levar para o lado extremo da argumentação. Mas da mesma forma que eu tenho isso aqui, analogamente do lado de cá, o que eu tenho? Ok? Com todas as aspas necessárias da comparação que eu estou fazendo. Ok? Para ninguém entender isso errado. Mas não pode ir contra as leis. Sim, por isso que eu falei, não há pecado em você ter referências de organização de um povo que serve a Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Quando os anjos saem do céu, batem cartão de ouro, não é um cartãozinho qualquer. Dizem para onde estão indo e avisam quando voltaram. Entregam os seus livros, fazem o relatório e vão fazer outra coisa. O céu é um céu com ordem. Não há pecado nisso. Eu só não posso esquecer de que isso aqui não é isso aqui. Esse foi o erro daquela época. Esse foi o erro daquela época. Quando isso aqui se tornou maior do que tudo. E quando a lei cerimonial se tornou um fim em si mesmo, e não uma lei que apontava para Cristo. As mesmas coisas acontecem hoje. Os riscos são os mesmos, guardadas as proporções do termo de comparação. Mas os riscos são os mesmos. Ou seja, isso aqui, sem todo o resto, é inócuo. Não passa de um conjunto de regras. E aí eu nem vou para a questão do catolicismo, vou ficar dentro de casa. Porque dentro de casa está um principal foco de problemas. Do lado de fora eu tenho a falsidade do fenômeno. Do lado de dentro eu tenho os meus problemas com o fenômeno. E aí a mesma coisa. A gente ainda guarda referências cerimoniais hoje, essas sim heranças de culturas anteriores. A gente ainda guarda equívocos aqui. A gente ainda guarda equívocos aqui. E aí, por leis civis, a gente pode agregar essas a essas, no nosso caso. Porque as nossas leis civis estão aqui dentro. E a lei romana, para nós, é a lei que a gente chama hoje de civil. E a lei moral é a de Deus, é a mesma que sempre existiu e sempre existirá enquanto houver mundo de pecado da forma como tem. Até que céu e terra passem, nem o J nem o tio será de lado aí. Então esse é o desenho. A grande pergunta é, olhando para tudo isso, se Jesus vivesse hoje, como ele se comportaria? Frente a todos esses referenciais. É só olhar para trás e ver como ele se comportou. Eu descubro como ele se comporta hoje. Eu já dou a palavra ali. Então, esse referencial é que a gente não pode perder de vista e é o que a lição está tentando trazer à baila. Porque vivemos num mundo e num contexto. Se Jesus nascesse hoje, qual seria a sua prática? Frente a esse bloco aqui de leis. E não aquele, porque aquele já não existe mais como um referencial completo. Apenas a lei moral passou por lá de cá e a lei de saúde passou por lá de cá. E ainda assim passou dentro de um fenômeno adaptado ao contexto e local. Agora, o que eu faço frente a essas coisas?
Fala, Valmir, e eu termino a lição com essa discussão. Que a gente precisava lembrar um pouquinho que na época que Cristo veio, todas as escritas, digo leis, todas as escritas eram muito restritas. Sim. Os rabinos, os escribas e os fariseus, eles filtravam muita coisa, criavam leis que nem existiam, né? Tanto da parte romana quanto da parte de Israel. Porém, Deus já havia escrito ou inscrito no coração de cada um o resumo das leis, que é o 10 mandamentos. Na verdade, uma ignorância da parte da escritura levava o povo a se corromper. Hoje, nós temos tudo escrito, tudo em aberto, e o povo se corrompe. Mas você não faz o quê? Por quê? Não existe uma busca do conhecimento verdadeiro. E acredita em pessoas, a gente vê, por exemplo, uma religião, não vou citar nada, mas por que você hoje não guarda a lei de Deus e guarda a lei da Igreja Católica? Você é evangélico. Aí a pessoa fala, peraí, não sei. Eu não abro a Bíblia. Exatamente. Então, busca na Escritura a verdade plena. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou protestante do quê, então? Estou protestando contra o quê? Então, esse é o grande momento. Nós vivemos um protesto mais sobre nada. Então, eu sou igual a eles. Então, nós, para termos a certeza de que caminho nós trilhamos, de que lei nós cumprimos, de que Jesus nós falamos, então nós temos que ter um conhecimento pleno. E hoje está tudo aí aberto, em larga escala. Hoje, desde o telefone até o computador e o livro, você tem tudo escrito. E ajuda, busca muito rápido. Sim, mas não lê. Então, não gasta-se tempo para saber o Cristo da lei, mas procura-se manter a lei de que alguém falou. Agora, pegando isso como carona, vamos trazer isso aqui para dentro do contexto. Oi. Esse perigo de montar uma igreja, essa coisa é tão perigosa para a gente colocar regras dentro da igreja, a pessoa não lê a Bíblia, não busca a verdade. E no tempo de Jesus, antes, o povo ficou 400 anos sem profeta. Quando Jesus veio, a voltar uma bagunça mesmo. E para a gente ler os profetas menores, o que o povo chegou a fazer? Sacrificava crianças no tempo, eles prostituíam dentro do templo. Quer dizer, a noção se perdeu tanto da questão rabínica, se perdeu tanto, que se eu vou fazer uma colocação, se a nossa igreja, se a gente não se acordar realmente com estudo da Bíblia e se manter na verdade, o que acontecerá daqui a 200 anos? Tá, deixa eu só corrigir um erro na sua fala. Tá? Esse erro eu preciso corrigir porque é um erro conceitual. Tá? Quando eu pus o manual da igreja aqui, qual é a minha preocupação com o manual da igreja? É que o texto dele é perfeito, mas a aplicação não. Vocês conseguem entender a diferença disso? Diferente das leis rabínicas, as leis rabínicas eram imperfeitas e a aplicação era perfeita. Entre aspas, a palavra perfeita. Ou seja, eu fazia cumprir. No contexto do manual da igreja, o texto é perfeito, mas a aplicação não. Por que a aplicação não é perfeita? Porque esse texto, aplicado sem isso, na vida de quem aplica, gera uma inconsistência. Qual a diferença da lei rabínica para o manual da igreja? É que o manual da igreja não é escrito por rabínicos, é escrito pela igreja, e votado pela igreja, em sua assembleia maior, onde Ellen White diz o quê? Aqui ouve-se a voz de Deus. O problema é que ouve-se a voz de Deus ali, mas quando eu chego aqui na ponta da linha, na aplicação na igreja local, a pergunta é, Deus está aqui. Deus estar aqui depende do quê? Dos seus fiéis. Esse é o meu medo com isso aqui. Que isso aqui seja usado como regra e não como um manual de um consenso do entendimento completo de pessoas que se ajoelharam para entender qual é a voz de Deus na organização da igreja hoje. E aí o que seria para a unidade da igreja pode virar um pandemônio de acusações. Esse é o meu problema com o manual da igreja. Eu amo o manual da igreja,
mas odeio, em alguns casos, suas aplicações, porque elas estão totalmente fora do princípio que está ali e do princípio por qual ele foi feito. E isso só acontece pela falta de conhecimento de quem o aplica. Não só o conhecimento manual, mas o conhecimento de tudo aquilo que está no contexto doutrinal, referencial, evangélico e cristão desse manual. O mesmo erro daquela época acontece hoje. Então, de que forma Jesus lidou com essas coisas? Primeiro, só para a gente lembrar, para poder fechar a lição. De que jeito Jesus lidou com as leis cerimoniais? Cumpriu todas. E a lição traz alguns exemplos interessantes. Foi circuncidado ao 8º dia, foi aos 12 anos pela primeira vez no templo e assumiu a partir daí a sua responsabilidade diante da fé, tanto é que ficou lá e os pais foram embora. E aí vem as referências metafóricas do texto. Ficou lá por quantos dias? 3 dias. Em que festa? Páscoa. O que significava a Páscoa? A morte de Cristo. Quantos dias ele ficou lá? 3. O que isso apontava como profecia? Daqui 30 anos eu estou voltando. Daqui 20 anos eu estou voltando. Para quê? Para cumprir a Páscoa. Aí os pais fazem o que com ele? Você é nosso filho, tem que nos obedecer. Mas obedecer em que referência? Incondicional. Entre aspas, Jesus põe aqui e fala, a obediência não é incondicional. A obediência é em tudo aquilo que vocês estiverem coerentes com o meu Pai. No momento em que qualquer coisa que vocês fizerem estiver divergente ao meu Pai, com todo o respeito que eu tenho por vocês, eu vim aqui para salvar vocês também. E aí a resposta de Jesus espelha exatamente isso. Por que vocês estavam me procurando por aí? Só tinha um lugar onde eu estaria se eu não estivesse com vocês. Por quê? Eu cumpro a lei. E a lei me diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O único lugar que eu estaria se não estivesse com vocês é onde? Com o meu Pai. Essa é a resposta de Jesus, traduzida para a gente entender. Então, se vocês estão me procurando por aí, é porque vocês ainda não entenderam que o meu Pai é o Pai de vocês e que eu sou o Pai de vocês. Apesar de estar aqui como filho. E aí Maria guarda essas coisas no seu coração. E o que diz o texto? Voltou com eles e era-lhes obediente. Como é que Jesus cumpria as leis de saúde? No que estava pautado para a época, obviamente. Cumpria todas. Como é que Jesus se remetia às leis civis, sejam as internas ou as externas? Todas as leis internas que eram coerentes, Jesus cumpria. Todas as leis internas que eram exclusivamente humanas, com o objetivo de autoritarismo, que Jesus fazia com elas? Rechaçava todas. Não lavava as mãos do jeito que lavava, sentava com publicanos, comia com pecadores, e tudo isso era contra o quê? Percebe? Agora, tudo que daqui fosse coerente com a salvação, Jesus fazia o quê? Cumpria. Quando Jesus foi ler a lei diante do templo, diante da sinagoga, de que jeito ele leu? Cumpriu o quê? A lei rabínica. O que ele fez? Se posicionou em pé, abriu as escrituras, cobriu-se com o manto, e do jeito que a lei rabina mandava ler o texto, ele leu tudo que tinha a ver com a coerência do respeito a Deus. Jesus cumpria. Tudo aquilo que era exclusivamente autoritário, Jesus rechaçava. Se eu olhar Jesus com a lei moral, como é que ele cumpriu? E a junção da moral com a civil. Foi trazida uma mulher pecadora para ser apedrejada. O que dizia a lei civil? Apedreja, leva para fora do arraial, para fora das portas e apedreja. Mas em que condições? Se os dois foram pegos em adultério, leva-se quem para fora para apedrejar? Os dois, porque adultério não se comete sozinho. Então leva os dois. E em que condições seriam os dois apedrejados? E que mais? Qual era a condição para o adultério ser apedrejado? Adultério flagrante, e em que o contexto da vítima do adultério, seja ele ou ela, porque os dois poderiam ser vítimas, não tivesse oportunidade de gritar por socorro, diz o texto. Por que era apedrejado? Porque poderia ter gritado, e se tivesse gritado estaria imune, só o outro seria apedrejado. A não ser que tivesse sido amarrado, amordaçado e fosse pego em adultério nessas condições. Quem foi pego em adultério nessas condições é considerado inocente do fenômeno. Não é apedrejado, só é apedrejado o outro que amarrou para não gritar. Entenderam? Tem uma regra. O que diz a lei moral? Adultério é pecado. Quem julga? Quem Deus mandou. E Deus mandou pela regra que quem julgasse era o
povo e deu as regras para o julgamento. Como as regras do manual foram desrespeitadas, o que Cristo falou? Eu tampouco te condeno. Vai e continua pecando. Não, o que diz a lei moral? Vai e não peques. Mas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desenho. Quando eu vou para o fim da história de Jesus, como é que Jesus se comporta? Ministério aberto. Tem uma lei romana que me diz: pague imposto. Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não temos dinheiro porque dedicamos nossa vida a Deus. Então vai lá que Deus vai prover o dinheiro para que César continue sendo cumprido. E que a maledicência de não cumprirmos César manche o Evangelho. Vai lá e pesca, abre a boca do peixe, vai estar a moeda, para o teu imposto para o meu. Você não tem dinheiro, eu também não. Mas Deus proverá, para que não se manche o Evangelho de Deus. Abre a boca do peixe, o dinheiro está lá, entrega para eles. Quem pagou o imposto? Aquele a quem os dois se dedicaram, Pedro e Jesus. Deus pagou o imposto. Olha, Deus pagou o imposto da lei civil. Deus cumpriu. Portanto, se Deus cumpriu a lei romana, olha onde vai isso. Não estou nem falando de Cristo, estou falando de quem deu o imposto. Se Deus cumpriu a lei romana, ou seja, se veio o dinheiro do céu para pagar o romano, o que eu tenho que fazer hoje? Entenderam o desenho? Se Jesus estivesse hoje, o que ele faria? Entendeu? Esse é o desenho. Só para eu terminar, para fechar a ideia aqui. Quando eu olho para tudo isso, qual é a maneira que eu deveria me portar diante de todo esse contexto? Seja com a igreja, o texto lá falou sobre as questões da igreja. Como é que eu me comporto frente à autoridade, frente aos dízimos, frente às ofertas, frente às leis cerimoniais, frente aos detalhes da saúde, como é que eu me comporto diante de tudo isso e como é que Cristo se comportaria se vivesse hoje? Essa é a primeira coisa para a gente começar a pensar na nossa postura enquanto cristãos. Então, há um relacionamento íntimo de Cristo e esses fenômenos, e há uma forma como Ele espera que nós nos manifestemos. E João descreve isso: devemos andar como Ele. Esse é o desenho. Então, nessa abertura de lição que a gente tem como referência, o que Cristo fez? Entregou a lei. Para quê? Para me mostrar a cruz. O que eu faço? Se a lei o levou à cruz, eu cumpro essa lei, porque Ele me pediu o quê? Tome cada dia a sua cruz. Vem e segue. O que mais? Percebendo isso, como é que eu assumo essa lei? É uma lei de amor. Deus quer o meu bem e não o meu mal. Portanto, a lei que Ele me deu é para o meu bem e não para o meu mal. É para ser uma salvação e não um estorvo, não um peso. E o terceiro elemento é o que eu pratico disso. Como é que passa a ser minha vida a partir do momento que eu vejo assim? Eu respondo a Deus afirmativamente: o que queres que eu faça? Tudo o que o Senhor disser, faremos. Essa é a resposta que Deus espera nesse fenômeno. Porque o que Deus quer é o nosso bem. O que Deus quer é a nossa perfeição. O que Deus quer é a nossa felicidade. Esse é o desenho do relacionamento de Cristo e da lei. Cristo era submisso ao seu Pai, porque entendia que tudo aquilo conduziria para o seu bem e para o bem de todos. Porque Deus só quer o bem. Deus só quer a felicidade. Esse é o desenho. Essa é a maneira como a gente se comporta. A última observação, e aí eu preciso encerrar, senão vocês não pegam o culto. Já estou 5 minutos atrasado. Você ia falar? Ainda está atrasado? Oi? Estamos. Não, desde aquela época, o povo era submisso a Roma. Então, vamos lá, leis. Eles, os romanos deixavam ao povo, dominavam, deixavam cumprir as leis cerimoniais, etc. Porém, eles colocavam na mão do governo o castigo que teria ser dado a pessoa descumpridora. E normalmente, isso posteriormente na igreja, quando houve a união do Constantino com a igreja, mesma história. E aí surgiu a Idade Média, e que a igreja colocava justamente o Estado para condenar. Os Estados Unidos, cansados dessa Idade Média, o que eles fizeram? Vamos separar isso aí. E se tornaram um país de glória,
de sucesso até hoje. Então, essa união da igreja com o Estado não é louvável. A união da igreja com o Estado secular não é louvável, mas a união da igreja com o Estado teocrático é o plano de Deus. O problema é que o Estado teocrático não existe mais. Portanto, só tem um Estado que eu espero. Que Estado é esse? A glória, que é quando Deus volta a ser rei. E aí eu tenho um Estado teocrático, onde não há separação entre sagrado e profano, porque tudo passa a ser sagrado outra vez. Esse é o desenho. Essa é a postura do cristão. O cristão deveria encarar todas as coisas dessa forma. Tudo é sagrado. A prática do cristão mudaria vertiginosamente se ele passasse a encarar as coisas assim. Que Deus nos abençoe para que a gente comece a entender os fundamentos dessa base que a lição está pondo, enquanto relembrar os conceitos da lei de Deus e das leis impostas pelo contexto do reino de Deus, para a gente virar isso como prática da vida cristã hoje. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos do exemplo de Cristo, nos demonstrando qual é o caminho que conduz à salvação, mas principalmente nos demonstrando o poder necessário que vem do alto, para que possamos transformar o nosso caráter, a imagem e semelhança de Cristo, no poder de Cristo. Dá, Senhor, que conscientes disso, nos aproximemos da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, deixemos que eles moldem a nossa vida, para que cada dia sintamos mais de perto a presença de Deus atuando de forma completa no nosso ser. Conduz-nos à salvação, é o que pedimos e agradecemos, confiado nos méritos de Jesus. Amém. Sublime amor.